Sejam bem-vindos à nossa aula de resolução de exercícios sobre sistematização da assistência de enfermagem. Hoje eu trouxe exercícios da banca da Universidade Federal de Goiás, que é a banca responsável pelo concurso da Prefeitura de Goiânia do ano de 2022. Deixem aqui as suas sugestões de bancas, que eu vou sempre acrescentando aulas de resolução de exercícios conforme a banca que vocês solicitarem. Desculpa. Então, vamos lá. Essa lista, ela é bem extensa, tá? Então, vamos dividir essa aula em partes para a gente conseguir abordar toda a lista. Eu peguei todos os exercícios que a Universidade Federal de Goiás já fez relacionados ao tema de SAI. E vocês vão ver que são muitos exercícios, né, mostrando de fato o quanto é um conteúdo cobrado por essa banca. Então, vamos lá, o número 1. As etapas do processo de enfermagem, de acordo com as disposições da Resolução COFEN 358 de 2009, são... Gente, vamos relembrar aqui. As etapas do processo de enfermagem são histórico de enfermagem ou coleta de dados de enfermagem, pode aparecer como um ou como outro. Diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem, e aí no planejamento entra metas, objetivos e prescrição, implementação da assistência de enfermagem e avaliação. Essas são as 5 etapas, você não pode ir para a prova sem saber. Quando a banca quer cobrar um exercício fácil sobre SAI ou processo de enfermagem, geralmente vai ser um exercício cobrando essas 5 etapas, né? E é o que esse número 1 está pedindo. Então, vamos lá. Letra A. Coleta de dados de enfermagem tá certo, diagnóstico de enfermagem tá certo, planejamento de enfermagem certo, evolução de enfermagem. Então, quando ele diz evolução de enfermagem, faz o item ficar errado. Lembrando aqui que a evolução de enfermagem é uma das etapas da SAI, segundo Wanda Horta. Se você tem dúvidas sobre isso, busca lá a aula sobre teorias de enfermagem, que lá eu vou discorrer bem sobre a sistematização da assistência de enfermagem segundo Wanda Horta, tá? Então, letra A tá errado por isso. B, levantamento de hipóteses de enfermagem. Pessoal, começou errado, lembra? A primeira fase é histórico de enfermagem ou coleta de dados de enfermagem. Quando se fala de hipóteses de enfermagem, a gente lembra muito do que? De julgamento clínico e diagnóstico de enfermagem. Então, é como se ele quisesse dar uma palavra bonita para fazer diagnóstico de enfermagem aqui, tá? Então, a letra B tá errado, não é essa a ordem. E nem é esse o termo usado na resolução. Pessoal, fiquem muito atentos, porque toda vez que ele te pede segundo a resolução, ele vai te cobrar o termo exato conforme aparece na resolução. Por isso que eu falei para vocês, vejam a resolução, não deixem de ler a resolução, tá? C. Coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. Então, o gabarito é a letra C, que essas são as fases, né, igual eu falei para vocês, tá? E igualzinho está na resolução. E a letra D tá errada, ó, porque ela já começa falando levantamento de problemas de enfermagem. Lembra muito do que tá falando a letra B, tá? 2. A resolução do COFEN 358 de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem para organizar o trabalho profissional, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem, que se organiza em etapas interdependentes, recorrentes e sequenciais, que são. Mais uma vez, ele quer saber quais as etapas. Atenção aqui, que é comum, tá? Cair nesses termos aqui, ó, se referindo à resolução. Que na resolução fala, na verdade, que são etapas interdependentes, recorrentes e interrelacionadas. São os termos que a resolução usa, tá? Então, baseando no que falou, no que a gente conversou na questão passada, letra A começa, planejamento da assistência, planejamento de enfermagem, já começou errado, descarta, não perde seu tempo terminando de ler o item. B, histórico de enfermagem, tá certo? Intervenção de enfermagem, pessoal, intervenção tá dentro do planejamento, que é a terceira etapa. Errou, vamos para a próxima. Diagnóstico de enfermagem, começou errado, começa com o quê? Coleta de dados de enfermagem. Então, fica a letra D, que é coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, tá? Seguindo exatamente o que está na resolução. 3.
O diagnóstico é a segunda etapa do processo de enfermagem, sendo fundamental para o planejamento da assistência ao paciente. Nesta etapa, os enfermeiros podem utilizar linguagens padronizadas, tal como, olha só, aqui ele está falando, letra A, linguagem padronizada usada no diagnóstico. Vamos relembrar. O diagnóstico de enfermagem existem duas taxonomias que podem ser utilizadas no diagnóstico: a NANDA e o CIP. Lembrando que o CIP é uma padronização de uma linguagem unificada e universal proposta lá pela Organização Mundial de Saúde, e a CIP. Na CIP, ela é unificada porque você pode fazer diagnóstico, prescrição e avaliação, tudo utilizando a CIP. Então, em vez de você usar NANDA, NIC, NOC para fazer tudo, você só usa a CIP, tá? Então, tá lá na aula, depois você dá uma revisada na aula. Então, letra A. A CIP, que é um sistema de linguagem unificado da enfermagem, com uma terminologia funcional para sua prática. Um dos seus objetivos é homogeneizar vocabulários locais com terminologias existentes mundialmente, como parte de uma infraestrutura de informações de enfermagem para aprimorar a assistência à saúde da população. Pessoal, não tem nada errado aqui, não tem nada que desabone esse item. Sim, a CIP é uma linguagem unificada de enfermagem, lembra que eu acabei de contar para vocês, ela unifica NANDA, NIC, NOC, né? Ela unifica não a NANDA, NIC, NOC, mas ela unifica diagnóstico, prescrição e avaliação. Ela é bem funcional, ela homogeneiza esses vocabulários no mundo inteiro, conseguindo trazer as questões locais, né, as particularidades locais para a terminologia, tá? E isso aprimora a assistência de enfermagem, então tá certo. Vamos ver as próximas, só pra gente, quando a letra A de cara eu considero certa, eu gosto de ler as próximas para ver se não tem outra mais certa, principalmente quando é uma questão muito discursiva, um item muito discursivo como esse. B. Ananda define que os diagnósticos de síndrome como um agrupamento de sinais e sintomas, verdadeiro. Sinais e sintomas de vários diagnósticos que podem ou não ocorrer simultaneamente. Gente, é esse aqui que está fazendo o item falso. Eles devem sim ocorrer simultaneamente. Não existe a possibilidade de não estar simultâneos, porque eles são síndromes. Eles agrupam vários problemas de enfermagem. Então, eles têm que agrupar esses sinais e sintomas, tá? Letra C, tá falando que a NIC, gente, NIC tá falando de intervenção, que fala de prescrição. Aqui ele tá pedindo taxonomia para diagnóstico. Então, já tá errado, porque ele tá falando de intervenção e o enunciado tá pedindo diagnóstico. A mesma questão aqui a letra D, tá falando de NOC. NOC vem de O de outcomes, que significa avaliação. Então, a NOC fala de taxonomia para avaliação e ele está pedindo taxonomia para diagnóstico. Então, a letra certa é a letra A, ok? Vamos lá para o número 4. Bom, 4. 4 aqui, a gente tem um estudo de caso, né? Quando acontece de ter esses estudos de caso, deixa eu pegar aqui que ele desconfigura um pouco. Quando acontece isso, vou dar uma dica para vocês. Leiam o primeiro caso, a gente já vê que ele está pedindo um diagnóstico de enfermagem conforme esse caso. E você vai sublinhar toda a informação importante que te ajuda a construir diagnóstico. Tanto possíveis fatores relacionados, como possíveis características definidoras, tá? Então, vamos ler o caso. F, do sexo masculino, de 57 anos, com baixo peso, apresenta pielonefrite e iniciou o uso de antibiótico há um dia. Queixa de zúria e dor em flanco esquerdo, intensidade 6 de 10, refere ingerir 2 litros de água por dia, porém sua alimentação é pobre em nutrientes. Qual redação expressa um diagnóstico de enfermagem real para este caso, segundo a taxonomia da NANDA? Olha só, eu tenho aqui, antes não olhe os diagnósticos. Tampe os seus olhos para os diagnósticos que a prova propõe. Por quê? A prova foi feita para te confundir. Então, se você não construiu, antes de responder os itens, você tem que construir o seu raciocínio. Então, constrói o seu raciocínio, faça os seus diagnósticos de enfermagem num cantinho da prova, rapidão. Depois que você construiu os seus diagnósticos, você vai na prova e verifica. Para você não se confundir tanto, você minimiza a possibilidade de você se confundir.
Então, eu já sublinhei aqui para facilitar para vocês. Então, a gente tem aqui um dado importante, que o paciente é baixo peso, ele tem uma infecção, que é a pielonefrite. Essa pielonefrite causou aqui uma disúria, né? Ele tem dor, lembrando que a dor em si é um diagnóstico, e é de dor, no caso aqui é dor aguda o diagnóstico, porque é uma dor relacionada aí, que tem como causa essa pielonefrite, e é uma dor que é decorrente de um problema agudo. Dor crônica é uma dor recorrente, né, há mais de 3 meses, tá? Então, é dor aguda. E também ele fala aqui que a alimentação é pobre em nutrientes, o que pode estar relacionado à questão do baixo peso. Então, olhando assim, eu já consigo visualizar aqui 3 diagnósticos. Se ele tem disúria, ele está com problema urinário. O diagnóstico relacionado a problemas urinários é eliminação urinária prejudicada. Ele também tem um diagnóstico de dor aguda. E ele tem um diagnóstico provável de nutrição nutrição prejudicada menos do que as necessidades corporais. Então, vamos lá, letra A. Então, esses são os 3 diagnósticos que eu consegui identificar. Letra A tá falando eliminação urinária prejudicada, certo? Foi até um dos que eu coloquei. Relacionada à infecção no trato urinário. Ele está dizendo que a causa da infecção, lembra, fator relacionado, eu estou falando de causa. A causa da eliminação urinária estar prejudicada é a infecção. Sim, ele está com uma pielonefrite. Caracterizada, lembra, caracterizados são os sinais e sintomas por disúria. Então, o sintoma que o paciente tem, a sinal é a disúria, e a causa é a infecção. Tá certo? Tá tudo certo aqui, não tem nada de errado. E esse realmente é o gabarito. Agora, vamos ver por que os outros estão errados. Dor aguda relacionada ao relato verbal de dor. Pessoal, fator relacionado, eu estou falando de causa. A causa da dor aguda é o relato verbal de dor? Não. Relato verbal de dor é o meu sintoma de dor. Então, relato verbal de dor, ele entra como característica definidora e não como fator relacionado. Aí continua aqui, e caracterizado por os agentes biológicos lesivos, que poderia ser até caracterizado por pielonefrite, pode trocar. Gente, aqui, ele inverteu, o diagnóstico correto seria dor aguda relacionada a agentes biológicos lesivos, que é parênteses pielonefrite, caracterizado por relato verbal de dor. Esse seria o diagnóstico certo. Ele inverteu o que é característica definidora e o que é fator relacionado. Ele inverteu e fez ficar errado aí o diagnóstico. O outro é risco de lesão relacionada à desnutrição e fatores nutricionais. Gente, a gente não tem evidências de que ele está desnutrido. Ele está baixo peso, mas somente isso, eu não tenho outros dados suficientes para dizer que ele está desnutrido, tá? E considerando todo o outro histórico dele, ele não teria um risco de lesão por isso. Não vai passar nenhum procedimento, pelo que tá falando aí, né? E o D. Disposição para eliminação urinária melhorada, caracterizada por ingesta de líquidos adequada para as necessidades diárias. Pessoal, aqui tem 2 erros. Primeiro, eu não tenho evidências de que ele está com a disposição para eliminação urinária melhorada só porque ele está ingerindo 2 litros. Isso foi para enganar vocês. Primeiro, a quantidade ideal de líquidos, de água que você tem que ingerir é 35 ml por quilo dia. Guardem isso para a prova. Então, se você precisa ingerir 35 ml por quilo dia, ele não traz o peso para dizer que ele está realmente ingerindo a quantidade adequada, tá? Então, eu não tenho evidência suficiente pelo texto de que 2 litros é o suficiente para as necessidades diárias dessa pessoa, o que faz esse item ficar errado.
Então, letra A é a letra que está totalmente certa e a gente consegue identificar esse diagnóstico certinho aí no texto. Vamos agora, então, para a questão número 5. A resolução CONFEM número 358 de 2009 dispõe sobre a SAI e a implementação do processo de enfermagem. Lembrando que, dentro da resolução 358, todos os considerandos se usa o termo SAI. Aí lá no meio do considerandos ele vai falar que o processo de enfermagem é o método para você utilizar, implantar a SAI. Aí, a partir do artigo 1º, sempre só vai citar o processo de enfermagem, não fala-se mais de SAI, tá? Então, essa resolução dispõe sobre a SAI e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos, privados em que ocorre o cuidado por profissional de enfermagem. Nesse sentido, letra A. O diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença é uma atividade privativa do enfermeiro. Verdadeiro, o diagnóstico é privativo do enfermeiro. Entretanto, as prescrições das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas podem ser elaboradas pelos demais membros da equipe de enfermagem com ou sem participação do enfermeiro. Errado, prescrição é privativa do enfermeiro, assim como o diagnóstico. B. O processo de enfermagem é aplicável em uma ampla variedade de ambientes, instituições, prestadores de serviços, hospitalar, ambulatorial, escola, associação comunitária, fábrica e domicílio, certo? Em serviços ambulatoriais, escolas, associações comunitárias, o processo de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como SAI. Gente, essa aqui pode confundir demais você, porque se você ler rápido, você vai falar assim, é verdadeiro, porque lá você vê como sinônimo e passa correndo. Mas o que a resolução fala? Que nesses ambientes ambulatoriais, o processo de enfermagem se dá por meio da consulta de enfermagem, tá? Então, é isso que tá errado aí. E nesses ambientes, o processo de enfermagem corresponde, usualmente denominado, à consulta de enfermagem. C. O processo de enfermagem indica um trabalho profissional específico e pressupõe uma série de ações dinâmicas interrelacionadas para sua realização, adotando a sistematização da assistência de enfermagem como um método ou modo de fazer fundamentado em um sistema de valores e crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área. Não tem nada errado aí, né? Que desabone essa questão. Vamos ler a letra D. A sistematização da assistência de enfermagem deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente, devendo ser composta das seguintes fases: histórico, exame físico, diagnóstico. Gente, já errou. O exame físico está dentro do histórico, ele não é uma fase à parte. Então, realmente, só tem a letra C correta, certo? 6. O processo de enfermagem, cujo propósito é prover uma abordagem para identificar as necessidades do cliente, da família e da comunidade e implementar o cuidado necessário à situação identificada, tem sido denominada em nosso meio por distintos termos, sendo mais comum a SAI. A SAI é um importante recurso que o enfermeiro dispõe para aplicar e demonstrar seus conhecimentos científicos, técnicos e humanos no cuidado ao paciente e caracterizar sua prática profissional. Logo, considera-se que as tecnologias da informação e comunicação, TIC, eu falo, gente, isso aí foi um nome bonito que eles quiseram dar para informatização. Informatização, que acontece nos ambientes de saúde. Têm sido utilizadas como um caminho para apoiar o desenvolvimento do processo de enfermagem. Verdadeiro, gente. Muito mais fácil você fazer o processo de enfermagem num ambiente que está sistematizado e informatizado, né? Você faz tudo ali, você pega, tem programas hoje que se você já coloca ali os diagnósticos de enfermagem, ele já puxa a lista de intervenções e você vai montando o seu processo de enfermagem, né? Então, a informatização ajuda muito, pois permite integrá-los em uma estrutura lógica de dados, informação e conhecimento para a tomada de decisão do cuidado de enfermagem. Não tem nada que desabone aí ou esteja errado. Vamos para as próximas, porque eu sempre falo, letra A já tá certa, de cara, lê as próximas para ver se não tem uma mais certa, principalmente bancas como a UFG, que são bancas que gostam de questões longas, né, mais teóricas. B. O exame físico, uma ferramenta utilizada na segunda fase de coleta de dados. Gente, a coleta de dados, ela não tem fase. Já começou errado aí. O exame físico, ele é uma parte da coleta de dados. A coleta de dados é composta por anamnese e exame físico, e elas podem acontecer juntas, não tem etapas.
que tem etapas é o processo de enfermagem. Então, já começou errado aí, tá? Como eu falei, começou errado, não perde tempo lendo. C. A construção de um instrumento de coleta de dados deve refletir a cultura da instituição em que ele será utilizado, demonstrando a filosofia de trabalho e diferenças referenciais históricos adotados, mas deve abster-se das crenças dos enfermeiros com relação ao cuidado dos pacientes. Pessoal, vamos lembrar lá da aula de teorias de enfermagem. O que é a teoria composta? A teoria é composta pelos metaparadigmas da enfermagem. Metaparadigmas da enfermagem diz respeito à visão de mundo que o enfermeiro vai ter quanto a homem, ambiente, saúde e o que é enfermagem. Então, não tem como separar as crenças que o enfermeiro tem sobre o cuidado. Cada enfermeiro tem que sim construir um arcabouço de crenças próprias sobre o cuidado. Então, ele não deve se abster dessas crenças. Tá errado. D. As intervenções de enfermagem são definidas como intervenções independentes, interdependentes e dependentes. Gente, já começou assim errado. As intervenções de enfermagem, ele quis confundir você com aquelas características da SAI, que fala lá no início da resolução, que fala que são fases interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Aí ele criou essa mistura aí, tá? Então, as intervenções de enfermagem, elas são iniciadas pelo enfermeiro, depois, né, em resposta ao diagnóstico de enfermagem, realizadas juntamente com o enfermeiro em parceria com outro profissional ou conduzidas com outro profissional sem a presença do enfermeiro. Então, de fato, ela pode ser conduzida por outro profissional, tanto que o técnico, ele pode conduzir. Mas o que está errado aqui são essas definições que ele dão, tá? Sobre essas classificações das intervenções que não existem. Então, o correto fica a letra A, conforme nós discutimos. Vamos para a 7 agora. O processo de enfermagem representa uma metodologia para organizar e sistematizar o cuidado prestado para o ser humano, fundamentada nos princípios do método científico. Lembra lá dos instrumentos básicos para o cuidado de enfermagem, o método científico. Tem por finalidade prestar atendimento profissional ao cliente, de forma a considerar suas singularidades. Requer bases teóricas do campo da enfermagem e de fora dela. Pode-se dizer que se trata da expressão do método clínico da profissão, segundo essa metodologia. A. O diagnóstico de enfermagem inclui um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados. Verdadeiro até aí. Culminando com a tomada de decisão sobre o conceito diagnóstico de enfermagem, que representam as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento da vida e que constituem a base para o julgamento do prognóstico clínico. Pessoal, até aqui, ó, tá tudo certo. O que faz essa questão, esse item errado, é essa parte, quando fala que se constitui a base para o julgamento do prognóstico clínico. Não, o diagnóstico é a base para a prescrição de enfermagem, para o planejamento, tá? B. O planejamento de enfermagem é a resolução dos resultados que se espera alcançar. Gente, falou tudo. Resultados que se espera alcançar é planejamento, porque a gente coloca meta e objetivo, que são resultados esperados, tá? E também tem composto, né, pelos resultados e pelas ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas diante das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. Pessoal, tá certo. Eu tive alguns alunos que me questionaram, professora, mas tá falando que é uma resolução. Pessoal, resolução aqui é português, porque você pode ler pensando que resolução está no sentido de resolver um problema, como se o planejamento de enfermagem fosse, né, resolver o problema dos resultados esperados e da intervenção. Pessoal, resolução, não tem resolução do COFEM? Resolução quer dizer dispositivo, você dispor sobre algo, relatar algo, descrever algo. Então, planejamento, troca a palavra que você vai ver que vai ficar mais claro. Planejamento de enfermagem é a descrição dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções, tá? Então, aqui, ó, essa palavra resolução é questão de interpretação de português, para não te confundir. Então, tá certa. C. O enfermeiro usa a coleta de dados e o julgamento clínico para formular hipóteses
ou explicações sobre os problemas reais ou potenciais, riscos e oportunidades de promoção à saúde. Tá certo, apesar que o julgamento clínico já é a hipótese que explica, tá? Porque você usa a coleta de dados para formular suas hipóteses, para formular o seu julgamento clínico, que é o diagnóstico de enfermagem. Então, quando ele coloca o julgamento clínico nesse bolo, fica meio errado. E ele continua falando, a coleta de dados guiará as ações de enfermagem, sendo desnecessário o entendimento dos conceitos centrais ou diagnósticos nessa etapa. Aí pisou na bola feia, né, pessoal? Porque não tem como você fazer guiar ações de enfermagem sem o diagnóstico. O diagnóstico é necessário para as ações. E deu julgamento clínico a respeito da vulnerabilidade de indivíduos, família, comunidade, no desenvolvimento de uma resposta indesejável à condição de saúde, processo, doença. Processos de saúde, processo de vida. Essa definição se refere ao diagnóstico de foco no problema? Errado. Falou de vulnerabilidade, palavra-chave para diagnóstico de risco. Não esqueçam disso. Palavra-chave para diagnóstico de risco é vulnerabilidade. E o foco no problema ele é fundamentado nos sinais e sintomas do paciente, tá? Nas evidências dos sinais e sintomas. Então, fica certa a letra que eu falei para vocês aqui, a letra B, né? A letra B é a certa. 8. O processo de enfermagem é utilizado como um método para sistematizar o cuidado, propiciando condições para individualizar e administrar assistência. O processo de enfermagem possibilita a utilização dessa metodologia de trabalho que traz benefícios à avaliação restrita ao indivíduo que pode ter suas necessidades atendidas. Gente, o que está errado aqui, ó, restrita ao indivíduo. O processo de enfermagem é para o indivíduo, família e coletividade, tá? B. A organização das ações de enfermagem e elaboração de um planejamento das ações terapêuticas que tem suas bases no método de resolução de problemas e nas etapas do método científico. Tá certo. O processo de enfermagem, ele possibilita organizar o serviço de enfermagem, elaborar o planejamento, né, e é baseado no método de resolução de problemas que faz parte das etapas do método científico. Aqui, ó, entender lá a aula de instrumentos básicos para o cuidado de enfermagem te ajuda a entender isso aqui. C. A avaliação do processo de enfermagem, sua atualmente mais conhecida aqui, consiste em 6 fases. Pessoal, são 5 fases. Só existe um processo de enfermagem que tem 6 fases, que é o processo de enfermagem segundo Wanda Horta. O processo de enfermagem segundo a Resolução 358 de 2009 tem 5 fases. Então, tá errado. D. O planejamento das ações do enfermeiro e o desenvolvimento do processo de enfermagem que constituem o alicerce no qual se baseiam as etapas seguintes. Pessoal, o planejamento não é base para a etapa seguinte nenhuma. Lembra, o histórico de enfermagem é a base para todo o processo de enfermagem. E o diagnóstico é a base para o planejamento. Então, ele trocou, inverteu e bagunçou. Então, fica aí a letra correta, A, B, certo? 9. FCF tem 24 anos e está com 2 horas de pós-operatório de cirurgia bariátrica, que foi realizada sob anestesia geral. Tô me perdendo aqui. Apresenta fala confusa, agitação e diurese pela sonda vesical de Demora e apresenta-se concentrada essa diurese. Os diagnósticos de enfermagem mais prováveis são. Então, como eu ensinei para vocês na questão passada, vamos sublinhar tudo o que nos ajuda a construir diagnósticos. Não olhe os diagnósticos que a prova propôs, para você não se confundir. Então, ela está no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Isso é muito importante, tá? 2 horas, PO imediato, né? Pós-operatório imediato. Talvez ela pode até estar na sala de recuperação pós-anestésica, né? Agora, o que ela está apresentando? Confusão, agitação e diurese concentrada. Então, essas são as informações importantes que eu tenho. Se ela tem confusão, primeiro, vamos pegar o pós-operatório. Se ela tá com pós-operatório de cirurgia bariátrica, ela
teve uma incisão cirúrgica, não teve? Então, ela tem uma integridade tissular prejudicada. Não é só pele, gente, porque a incisão cirúrgica pega todas as camadas, músculo, é uma incisão profunda. Então, ela tem uma integridade tissular prejudicada. Ela tem risco de infecção, porque ela acabou de fazer um procedimento cirúrgico. Então, ela tem risco de infecção. Ela tem confusão aguda. Lembra, tem confusão aguda e confusão crônica. Confusão crônica, ela está relacionada a, geralmente, algum processo cognitivo e ela tem uma duração maior que 3 meses. Como ela está apresentando isso aqui no pós-operatório, ela tem uma fala confusa, eu posso dizer que ela tem confusão aguda que está junto com a agitação. E a diurese pela sonda de vesical de demora está concentrada. Se ela está concentrada, o que eu posso pensar já? Que o rim dela está com algum problema. Porque uma pessoa que acabou de passar por um procedimento operatório, ela teve uma infusão de soro muito grande. Então, não é para a diurese dela estar concentrada se o rim estiver funcionando bem, porque ela está tomando soro a todo momento, justamente para não desidratar, porque ela teve muita perda de sangue, então tem que hidratar com soro. E essa hidratação é para se refletir numa diurese normal. Então, se a diurese dela está concentrada, eu já posso pensar em algum problema renal. Inclusive, esse problema renal pode ser a causa dessa confusão. Ela está fazendo aí algum distúrbio hidroeletrolítico e está gerando essa confusão. Então, você precisa fazer esse raciocínio clínico para resolver. Então, assim, a gente já pensou aqui, ó, com vocês, em alguns diagnósticos. Integridade tissular, risco de infecção, confusão e perfusão tissular ineficaz renal. Ela não tem nenhum problema cardíaco aparente, tá? Então, vamos lá. Letra A, diagnóstico, integridade tissular prejudicada? Verdadeiro. Hipóxia. Gente, quais as evidências que tem aqui de que ela tá fazendo? Não tem saturação, não tá falando de respiração, de ventilação. Eu não tenho nenhuma evidência que ela está fazendo hipóxia. Então, a letra A tá errada por causa da hipóxia. B, perfusão tissular ineficaz. Gente, perfusão tissular ineficaz cardíaca. Eu também não tenho nenhuma evidência. Ela não tá falando de débito cardíaco aqui. Eu não tenho frequência cardíaca para saber. Eu não tenho essas informações. Oligúria. Oligúria não é diagnóstico de enfermagem, tá? Ela pode até estar com nessa diminuída, essa diurese aí, mas também não dá para saber especificamente se o problema dela é oligúria. C, risco de infecção, alteração na eliminação urinária, pessoal. Olha só, o diagnóstico de enfermagem da Ananda é eliminação urinária prejudicada. Não existe na Ananda o diagnóstico alteração da eliminação urinária. Por isso que você precisa, antes da prova, ir lá na sua Ananda e olhar os nomes dos diagnósticos. Qual que é o nome correto dos diagnósticos? Quais são os diagnósticos mais importantes para você revisar para a prova? Todos os diagnósticos de ventilação, troca gasosa prejudicada, ventilação espontânea, tá? Os diagnósticos de eliminação urinária e os diagnósticos de integridade tissular, integridade da pele prejudicada, eu considero os mais importantes para a prova. Então, tá errado. Esse por causa da alteração eliminária que não existe. E, então, fica a letra D. Confusão aguda e perfusão tissular ineficaz renal, que a gente já discutiu. Então, vamos 10 e a gente encerra esse bloco de resolução de exercícios, tá certo? Depois eu vou continuar resolvendo a lista com vocês. Então vamos agora para o exercício de número 10. Aqui eu já deixei sublinhado para vocês. É um exercício que está falando de feridas, né? E eu posso auxiliar vocês nesse processo. Depois, se vocês quiserem uma aula de feridas, deixe aqui registrado, que eu posso gravar para vocês uma aula sobre feridas. Mas vamos resolver esse item com base nessa ideia de SAI, diagnóstico de enfermagem, tá? Então, olha aqui, considerando um indivíduo que se encontra acamado, com úlcera por pressão estágio 3, altamente exudativa, com esfacelo em aproximadamente 80% do leito da lesão e área prelesional com hiperemia intensa. Quais diagnósticos e intervenções são mais aplicáveis ao caso? Eu já deixei sublinhado aqui o que é importante. Então, primeiro, essa úlcera por pressão ela está profunda, 3, não é mais profunda que a 4, que alcança ali, pega músculo, face muscular, osso, né, estruturas mais profundas, mas pega
Aqui tá pegando derme, epiderme e hipoderme, né? Então, ela tá altamente exudativa, tem esfacelo, então pode ser que esteja infectada. E a área perilesional com hiperemia, então, assim, a área perilesional está prejudicada também. Então, quais são os diagnósticos de enfermagem? Primeiro, a lesão é grau 3. Gente, o diagnóstico de integridade da pele prejudicada, ele só se aplica para lesões que estão com integridade em estágio, lesão por pressão estágio 1, porque ali no estágio 1 só tem a epiderme mesmo, ou no máximo a derme prejudicada. Então, a gente poderia até dizer que essa pele perilesional, ela tem uma integridade da pele prejudicada, mas o primeiro diagnóstico mais importante é a integridade tissular. Então, falou de grau 2, 3 e 4 de lesão por pressão, é integridade tissular. Isso você já exclui o item A e o item D, que são itens que estão falando de integridade da pele prejudicada em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele fala, né, integridade tissular prejudicada, aí fala integridade da pele prejudicada ou risco de integridade da pele prejudicada. Gente, a área perilesional já está hiperemiada, ela já está prejudicada. Ele não tem um risco, porque já está hiperemiada. Então, fica a letra B. Aí, aqui você já exclui a letra C, tá? Quando você pensa na parte perilesional como integridade da pele prejudicada. E aí, ele vai dar também mobilidade física prejudicada, que é outro diagnóstico, porque a pessoa está acamada, tá? E ele traz, aí, a intervenção é essa, porque essa aqui já tá errada, porque não é risco, né? E sim integridade da pele prejudicada. E aí você já coloca a intervenção, só é essa mesmo que é a correta. Usar alginato de cálcio e sódio com troca a cada 2 dias, conforme a saturação. E aplicar ácidos graxos hiperoxigenados em área perilesional, utilizar dispositivos de alívio pressão e colchão de viscoelástico. Observe que ele traz, na verdade, uma intervenção também para cada diagnóstico. Então, a resposta correta é a letra B. Encerramos aqui, tá? Essa parte de resolução de exercícios e depois a gente continua em outra parte, na segunda parte, com mais exercícios sendo resolvidos. Muito obrigada e bons estudos!